Chegamos. Entusiasmado? Sim. Vamos lá. Audi, na vanguarda da técnica. Informação privilegiada. Muito boa noite, informação privilegiada, hoje com dois temas em análise. Para já vamos falar do aeroporto Luís de Camões, a propósito do relatório inicial que foi ontem apresentado ao governo de Luís Montenegro. O custo do novo aeroporto de Lisboa, no campo de tiro de Alcochete, pode afinal ultrapassar os 9 mil milhões de euros, quando a Comissão Técnica Independente tinha estimado pouco mais de 6 mil milhões. O relatório inicial da ANA Aeroportos sobre custos, formas de financiamento e prazos foi entregue ontem ao Governo, que tem agora 30 dias para se pronunciar. Em comunicado, o Governo esclareceu hoje que a proposta que foi entregue não prevê encargos diretos para os contribuintes. A ANA, que em 2012 conquistou a concessão dos aeroportos nacionais, já apresentou a proposta para o novo aeroporto de Lisboa. O documento aponta para que o custo total varia entre os 8 mil milhões de euros e um máximo que pode chegar à fasquia dos 10 mil milhões. O valor da obra fica assim bastante acima daquele que tinha sido estimado pela Comissão Técnica Independente. A Presidente Maria do Rosário Partidário apontou na altura para um valor em torno dos 6,1 mil milhões de euros, que resultava de uma verba de mais de 3 mil milhões para a primeira pista e de quase 3 mil milhões para a segunda. Os encargos previstos pela ANA para a construção do novo aeroporto, assim como as restantes questões associadas à infraestrutura, vão ainda ser analisadas pelo Governo. José Luís Arnaud, chairman da ANA, assume estar muito otimista quanto ao desfecho do processo, ou seja, acredita que a empresa detida pelos franceses da Vinci será convidada a avançar com a obra. Pouco mais de um mês depois de o Ministro das Infraestruturas ter afirmado no Parlamento que o novo aeroporto não iria custar nem um euro para os contribuintes, o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já fala num encargo que seja o mais limitado possível. Este é um projeto que nós procuraremos desenvolver optimizando aquilo que é o interesse público, procurando naturalmente que os encargos para o Orçamento de Estado sejam o mais limitados possíveis, se possível até sem qualquer impacto para os contribuintes, com financiamento totalmente privado. Mas não é assim tão simples que pelo menos parte dos custos não sejam suportados por dinheiros públicos. Os encargos para o Estado podem não ser resultantes da obra do aeroporto em si, mas antes de obras acessórias, embora essenciais, ao funcionamento da infraestrutura, nomeadamente no que toca às acessibilidades. Os custos vão também depender das negociações entre a ANA e o Governo no que toca a contrapartidas pela construção deste aeroporto, nomeadamente o aumento do valor das taxas aeroportuárias ou mesmo a revisão do prazo da concessão, em que restam 38 dos 50 anos iniciais. O Governo tem agora 30 dias para analisar o relatório e confirmar à ANA se pretende que a empresa prepare a candidatura ao novo aeroporto de Lisboa. Depois do Ministro das Finanças ter admitido o impacto mais limitado possível no orçamento do Estado, a propósito da construção do novo aeroporto de Lisboa, os partidos da oposição pedem explicações sobre os custos envolvidos e sobre o relatório que foi entregue ao Governo pela ANA Aeroportos. É um esclarecimento que surge depois do Ministro das Finanças ter admitido a hipótese de haver encargos públicos no novo aeroporto de Lisboa, contrariando as palavras do Ministro das Infraestruturas, que garantiu que seria por financiamento privado. O Governo esclarece que a proposta da ANA não prevê o uso do dinheiro dos contribuintes. São redobrados porque no próprio relatório, a ANA não prevê encargos diretos para os contribuintes. A oposição não está convencida e quer ver o relatório da Aeroportos de Portugal, acusando o Governo de falta de transparência. Existe, no mínimo, contradição ou desnorte ou desafinação entre dois ministérios. Todo o negócio da construção do novo aeroporto está ainda na maior opacidade. Nós não conhecemos o relatório da ANA. O Chega vai mais longe e já anunciou que vai pedir uma comissão para acompanhar de perto a situação. Portanto, é um escândalo verdadeiramente que nós não só não tenhamos o novo aeroporto, como ainda estejamos a ver as obras e o dinheiro a derrapar em termos de projeção de futuro. Portanto, o Chega vai propor aqui no Parlamento a criação de uma comissão eventual de acompanhamento à construção do novo aeroporto, por entendermos precisamente
que nós não podemos continuar a ter o anúncio de grandes obras públicas sem qualquer escrutínio. E chegamos ao fim dessas obras públicas. E é-nos dito que afinal foi mais 50%, mais 60% ou mais 70%. André Ventura disse ainda que o Chega vai aprovar a proposta do Bloco de Esquerda para ouvir Miguel Pinto Luz no Parlamento. A obra pode custar até 10 mil milhões de euros. Inicialmente, o custo era avaliado um pouco acima dos 6 mil milhões, que agora a ANA diz ser no mínimo de 8 mil milhões de euros, que podem então chegar aos 10 mil milhões. Os liberais dizem estar preocupados com esta mudança e questionam o governo. A pergunta que eu faço ao governo é o que é que se passou em tão poucos meses para um aumento do custo tão pronunciado da obra e para que já se admita que os contribuintes tenham que a suportar. A proposta da Aeroportos de Portugal vai ainda ser avaliada pelo Governo nos próximos 30 dias. A nova infraestrutura foi apresentada em maio, chama-se Aeroporto Luís de Camões e vai substituir o Aeroporto Humberto Delgado a partir de 2034. Já esta noite, o secretário-geral do Partido Socialista veio acusar o Governo de incompetência em relação ao dossiê do novo aeroporto de Lisboa. O Ministro das Infraestruturas, em abril, celebrava ter tomado uma decisão e decidido o aeroporto e garantia duas coisas. Uma delas era de que não abandonariam a solução Montijo como solução transitória porque iam aumentar o número de voos no aeroporto Humberto Delgado e de forma transitória se resolvia o problema até haver um novo aeroporto. Nós avisamos na altura, atenção, não conseguem aumentar o número de voos sem uma avaliação de impacto ambiental. O Governo tratou de explicar que não era necessário. E o que aconteceu, passado este tempo todo, a APA vem dizer qualquer ampliação do aeroporto Humberto Delgado carece de avaliação de impacto ambiental. Incompetência. Incompetência. Não foi sequer por falta de aviso. Segundo, anunciou ao país que o novo aeroporto não teria 1 cêntimo do contribuinte português. Passaram só alguns meses para o próprio Governo assumir que terá algum custo para o Orçamento de Estado, não sabemos qual terá custo para o Estado o novo aeroporto. E em declarações aqui no NOW, ao início desta noite, o secretário-geral do PCP levantou várias questões sobre os negócios entre o Governo e a ANA Aeroportos. Cada vez que o Governo toma decisões é tudo contrário à vontade e às necessidades do povo e dos trabalhadores e do país. Olha, hoje tivemos um caso desses com a ANA, por exemplo. Né? Antes, como sabe, nós propusemos uma comissão de inquérito à ANA. Um crime económico que está em curso. Porquê? Porque, aliás, até sustentado no relatório do Tribunal de Contas, que põe em causa, aliás, adianta a possibilidade do Governo ser lesado em 20 mil milhões de euros. E perante esta realidade, o que é que o Governo faz? É que o Governo se prepara. Prepara-se para dar ainda mais, alargar o período de concessão da ANA, de alargar os locais de concessão da própria ANA, nomeadamente com o aeroporto de Figo Maduro. Vamos ver se nós vamos chegar ao fim deste processo todo com a ANA Avanci, em particular, Avanci, em particular com o alargamento do prazo de concessão, com o alargamento dos espaços de concessão, com as obras no aeroporto atual em vigor e com o arrastar mais uma vez o processo do novo aeroporto. Só espero que isso não aconteça. São nossos convidados Carlos Matias Ramos, antigo presidente do LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e também ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros. Outro convidado, Carlos Nunes Lopes, é consultor no setor dos transportes e, a partir dos estúdios do NOW, no Porto, Frederico Francisco, foi o último secretário de Estado das Infraestruturas no governo de António Costa. Muito boa noite aos três. Obrigada por participarem nesta informação privilegiada aqui no NOW. Engenheiro Carlos Ramos, vou começar por si. Boa noite. E por lhe perguntar se uma obra desta dimensão, com estas características do novo aeroporto de Lisboa, se acredita que pode vir a ser construída sem qualquer financiamento público? É possível e foi estabelecido não só no relatório desenvolvido pelo Banco Português de Investimento em 2010 e que dá os períodos de retoma do investimento para aquele projeto que tenho aqui e que estava bem identificado. É evidente que eu não conheço, porque não foi disponibilizado, o tal relatório inicial agora. da ANA Aeroportos. Agora, passa-se 6 mil
milhões para 8 mil milhões e depois para 10 mil milhões. É o costume. Não se recordam dos 15 hospitais que eram para ser impossíveis de construir por causa do aeroporto do Nal. Recordam-se o Presidente Ana ter feito essa afirmação. E fez outras, como por exemplo o prazo de construção seria dilatado em 3 anos porque havia que desminar o Campo de Alcochete. Nunca lá houve minas. Nunca lá houve minas. Foram várias declarações sucessivas tendo em conta um objetivo. Empurrar com a barriga no sentido de permitir que o aeroporto, que Humberto Delgado permanecesse aqui em Lisboa. As obras que eles agora dizem que foram obrigados a fazer, de ampliação? foram a fazer, mas estão no contrato de concessão, que está lá os fatores de capacidade, a partir dos quais, isto foi em 2017, foram atingidos os tais fatores de capacidade e eles eram obrigados, a ANA era obrigada a fazer as obras. Quando é que as fez? Não fez. Porque não existe uma estrutura do Estado que de forma continuada e objetiva controle todo este processo. A ANA faz o que quer, num contrato que foi prejudicial para o país. Num contrato de concessão, não sou eu que o digo, eu estou a repisar o que diz o Tribunal de Contas, o que diz a Comissão Técnica Independente e utilizando até uma frase do então Ministro das Obras Públicas das Infraestruturas, que agora é Secretário-Geral do PS, que disse foi a pior PPP que o país teve, disse-o na Assembleia e daí não houve consequências absolutamente nenhumas. Quanto aos custos, que não sei se me permite, aparecem os valores 6 mil, 8 mil, 10 mil, até tendência para o infinito. Nós, em matemática, sabemos bem o que é isto. E isto descredibiliza o processo, descredibiliza a ANA, porque a ANA não pode estar constantemente a alterar e a dizer uma coisa, porque já disse que podia ser 12 mil milhões e quase 15 mil milhões. Mas quem disse que quem fez a estimativa à volta dos 6 mil milhões foi a Comissão Técnica Independente. Mas existe um estudo, um projeto que é este que aqui está. Eu vi ontem as plantas na televisão só. E o projeto é totalmente diferente deste. Não consigo detectar, com este projeto, a termos capital atualizado a 2022, utilizando os deflatores do Banco de Portugal, custava, com 2 pistas, não há cá necessidade de 4 pistas. Nós precisamos agora de uma pista para aumentar para 2, porque diferir investimento é ganhar dinheiro, é reduzir o custo final. Isto é da economia. Nós já vamos falar mais a fundo dos custos e desses dados que têm. Deixe-me só passar aqui a palavra ao Carlos Nunes Lopes. Quem é que está mais próximo da realidade? É o Ministro das Infraestruturas, quando disse em novembro que o novo aeroporto de Lisboa não ia custar €1 aos contribuintes, ou o Ministro das Finanças, quando tendeu a entender que poderia haver um impacto limitado para os contribuintes. Embora faça essa ressalva que hoje já houve um comunicado dos 2 ministérios a esclarecer que não haverá encargos diretos. Isso leva-nos aqui a outras questões. Sim, muito boa noite. Eu creio que ambos os ministros estão a falar significativamente da mesma coisa. Ou seja, um projeto deste género, ele só se paga por 2 formas, em regime de concessão. Ou se paga com taxas cobradas aos utilizadores, ou se paga em tempo. Ou então, uma terceira alternativa, que é com subsidiação direta do Orçamento do Estado. Creio que aquilo que o Governo procurou neste processo, e creio que este também era o objetivo da Comissão Técnica Independente, também nos estudos que apresentou, é que o aeroporto tem que pagar-se ele próprio. Isso não significa que não haja dinheiro, não é? Porque estamos a falar de domínio público, este domínio público tem um valor económico, é um bem público. Portanto, o Estado abdica, neste caso, de relançar, se ficasse, por exemplo, com o aeroporto da Portela até ao final da concessão e relançasse um novo processo, essa seria uma concessão muito valiosa, como já foi a concessão que foi lançada em 2011 com aquele ativo. A privatização de 2011, recordo, foi a maior privatização em múltiplo de habita que havia até àquela altura, até em 16 vezes e meia habita. Quem conhece estes temas sabe a relevância que isso tem. É uma PPP que, ao contrário daquilo que o Partido Socialista, o secretário-geral do Partido Socialista, citado pelo Sr. Engenheiro, falava,
não vejo como possa ser a pior PPP, uma PPP que entrega 3 mil milhões. Eu transcrevi. Eu não percebo. Sim, mas eu quero citar também o secretário-geral do Partido Socialista. É uma PPP que entrega à cabeça 3 mil milhões de euros ao Estado. Onde? E que... Peço desculpa. 3 mil milhões de euros ao Estado. E que, ao longo da concessão, entrega mais 3 mil milhões de euros em partilha de receita. Eu não vejo onde é que isso possa ser uma má PPP. As PPPs que nós estamos habituados a ver em Portugal são PPPs em que o Estado paga, não recebe. Aliás, em matéria de PPP, o Partido Socialista deixou-nos aqui um belo lastro com o processo da TAP, que sim, parece que é um projeto meritório. Mas pronto, não queria entrar aqui demasiados à parte. Agora, relativamente aos custos da infraestrutura, que é outro tema que tenho visto que está a gerar aqui alguma discussão, em termos do que é que são os valores, é importante saber que aeroporto é que está apresentado. Ou seja, o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos apresentou o projeto, está aqui, pronto, o projeto que o NEC apresentou que a partida difere. E defendeu. E ao projeto de 2007, nós 2010, nós não sabemos, em concreto, que projeto é que está apresentado e por que valor, porque um aeroporto tanto pode custar 6 mil milhões como pode custar 12 mil ou 15 mil ou 20 mil, depende, como uma casa. Uma casa tanto pode custar 500 mil euros, 200 mil, como 1 milhão ou 2 milhões. É preciso ver o que estamos a falar. E depois, como é que se paga? Paga-se sempre da mesma forma como se paga uma PPP. Ou se paga com as taxas dos utilizadores, ou se paga em tempo de concessão. Ou com a combinação das duas. Que é algo que a Aeroportos já vai pedir, para alargar o tempo de concessão. Aparentemente, também não vejo como se possa pedir um investimento, ainda que seja de 6 mil milhões de euros, dentro do contrato de concessão atual. Também não, quer dizer, não consigo compreender. Não faz sentido. Ou aumenta taxas. Quer dizer, tem que se pagar dentro do projeto, mas é assim, quer dizer, em qualquer PPP, em qualquer concessão, há um caso base, há uma apresentação, quando se faz alguma alteração substancial ao contrato. É preciso sentar, e agora acho que é um trabalho apurado para fazer, dentro do Governo, analisar o relatório. Estou certo que a UTAP, a dada altura, também será chamada para avaliar, para ver depois, em concreto, quais são as contas. Ou seja, e como é que se a partir comparam, daquilo que se sabe deste relatório inicial que foi entregue para a Aeroportos sobre este projeto para o novo aeroporto de Lisboa, à partida não lhe levanta grandes questões. Eu só conheço estas formas de pagar um aeroporto, ou com dinheiro público à cabeça, que parece que não é o caso, e isto também quero dizer que é uma exceção. Uma obra deste tamanho ser paga à cabeça e ser financiada em Portugal por um privado, com este volume, não é normal, e portanto acho que daí, do ponto de vista do Governo e a própria concessionária e os seus financiadores, também é importante assumirem que financiam este projeto. E muito importante, que esse é um tema que também é importante ver esclarecido nos próximos tempos, é se há risco de procura. Porque, por exemplo, a Comissão Técnica Independente, para justificar este aeroporto, diz que íamos ter entre 80 e 120 milhões de passageiros que iam pagar o aeroporto. Portanto, eu ainda não aderi a essas contas. Ainda não consegui perceber quando é que Lisboa vai ter mais passageiros do que o aeroporto de Nitro, porque eles estão lá hoje, são mais população, mais economia. Não sei quando é que Lisboa vai ter essa pujança económica para justificar essas contas. Deixe-me passar aqui a palavra agora ao engenheiro Frederico Francisco, que está connosco a partir dos estúdios no NAU no Porto. Muito boa noite mais uma vez. Vê aqui incongruências no projeto para o futuro aeroporto de Lisboa, o aeroporto Luís de Camões, nesta fase em que nos encontramos e neste momento em que falamos, um dia depois de ter sido entregue este relatório inicial da ANA Aeroportos? Bom, quer dizer, nesta fase eu vejo o processo que está previsto no contrato de concessão para o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa a decorrer dentro da sua normalidade. As incongruências que possam não existir eram as mesmas, as incongruências ou as dificuldades ou as dúvidas que poderiam existir eram as mesmas que existiam antes da entrega deste relatório, até porque nós sabemos neste momento muito pouco sobre o conteúdo do relatório e aquilo que sabemos não é propriamente surpreendente. Quer dizer, esta questão de serem 6 ou 8 ou 10 mil milhões, eu não me deteria muito nisso, porque num projeto que está nesta fase, em que não é ainda sequer um projeto, estamos a falar de um layout muito simplificado, feito, está ao nível se estivéssemos a falar de uma linha de comboio ou de uma estrada, está ao nível, é um risco no mapa.
não é? E, portanto, de facto, estamos a falar de um estado de maturidade em que serem 6 ou 8 ou 10 mil milhões é basicamente a mesma coisa. É um valor da ordem de ligeiramente abaixo dos 10 mil milhões de euros. Pronto, é disto que estamos a falar e não vale a pena tentar ser mais rigoroso do que isto. Pode sempre oscilar 10, 20% para cima ou para baixo. Agora, sobre esta questão de ter ou não custos diretos para os contribuintes, eu acho que há aqui um equívoco que era útil desfazer. Mas quem é que criou esse equívoco de que nos vai falar? Eu acho que é um equívoco que paira sobre quase todas as pessoas que debatem este tema no espaço público. Como o Carlos Nunes Lopes explicou, as concessões ou se pagam com as suas próprias receitas geradas pelos utilizadores dessa concessão, ou outro tipo de receitas indiretas, ou se pagam com subsidiação. E depois, dependendo do ritmo a que é dada essa receita, podem-se pagar em menos tempo ou em mais tempo. Ora, quando estamos a falar de aeroportos, portanto, isto seria assim se estivéssemos a falar de uma estrada, de um caminho de ferro, de outra infraestrutura, de um hospital, de uma infraestrutura qualquer. Quando estamos a falar de aeroportos, estamos a falar de um setor que é fortemente regulado a nível europeu e, em particular, que opera em regime de concorrência. Na prática, isto significa que não é possível, salvo algumas exceções para aeroportos regionais, não é possível subsidiar diretamente a construção e o investimento em aeroportos, porque isso permitiria que os países basicamente competissem, dessem uma vantagem competitiva aos seus próprios aeroportos. Não é? Vamos imaginar o governo francês a permitir que os aeroportos de Paris aplicassem taxas próximas de zero para ir buscar voos a Amsterdão, por exemplo. Existem normas em vigor para impedir que isto aconteça. Ou seja, isto significa que aquilo que o governo tem anunciado e que a oposição tem exigido saber, que é saber se a construção do aeroporto tem ou não custos para os contribuintes, encargos para os contribuintes, ela não pode ter por definição encargos diretos que é o Orçamento de Estado transferir dinheiro para a concessionária. Para que isso acontecesse, tinha que haver, a Comissão Europeia teria que aprovar e seria um processo de auxílios de Estado como outro qualquer. Isto quando estamos a falar de encargos diretos com a concessão do aeroporto, ou seja, com aquilo que fica dentro do domínio da concessionária do aeroporto. Quando estamos a falar de coisas conexas ao aeroporto, nomeadamente das suas acessibilidades, aí já há mais margem de manobra. Aí já estamos a falar de algo que pode ou ser de alguma forma integrado na concessão do aeroporto, ou ser uma concessão separada do aeroporto, ou ser investimento público direto e tradicional, aí depois o leque de escolhas alarga-se. Também. Então, resumindo, não vê aqui nenhuma contradição também entre aquilo que diz o Ministro das Infraestruturas e o que disse o Ministro das Finanças? Não, na verdade não há. É só uma questão de ser um bocadinho mais rigoroso com o que se está a falar. Portanto, não haverá porque não pode haver encargos diretos do Orçamento de Estado com o aeroporto, com a construção do aeroporto. Ele terá que ser pago com as taxas aeroportuárias num determinado prazo. E aquilo que eu imagino que venha agora no relatório que a ANA entregou ao Estado é um conjunto, ou imagino eu que mais do que um cenário com diferentes volumes de investimento, com diferentes níveis de taxas aeroportuárias e, em resultado disso, diferentes prazos de concessão que permitem que o aeroporto se pague com uma determinada taxa de rentabilidade que a concessionária acha razoável. Não é? E o que eu imagino que o Estado depois vai fazer é fazer as suas próprias contas para chegar provavelmente a valores diferentes, não é? E depois é aí que se iniciará a negociação, mas isso será daqui ainda a alguns anos, porque ainda há algumas fases no processo. Portanto, a concessionária estabelece um ou mais cenários em que vai cobrar um certo volume de taxas aeroportuárias para pagar o aeroporto num determinado prazo, um aeroporto que terá um certo layout, uma certa configuração, um certo nível de serviço, que pela configuração do aeroporto também pode ter um maior ou menor potencial de gerar outro tipo de receitas. Né? O aeroporto, a fonte de receita do aeroporto não é só as taxas aeroportuárias. Aliás, nos aeroportos
naqueles aeroportos que nós conhecemos no resto da Europa, no resto do mundo, e o aeroporto de Lisboa até está relativamente atrasado neste aspecto, até por falta de espaço. Há uma percentagem significativa das receitas que vem, por exemplo, dos espaços comerciais. Não é? Os parques de estacionamento no aeroporto geram receitas. Portanto, existe um conjunto de outros serviços acessórios que o aeroporto presta, não só aos próprios passageiros do aeroporto, mas eventualmente aos próprios trabalhadores do aeroporto, que também têm que trabalhar lá e têm que comer, têm que fazer a sua vida no aeroporto. Portanto, há um conjunto de outros serviços que também eles próprios geram receitas. Portanto, tudo isto tem que ser cenarizado e tudo isto fará parte daquilo que virá a ser a negociação entre o concessionário e o concedente. Bem, eu vou passar aqui a conversa ao engenheiro Carlos Ramos. Pelo que percebi da sua conversa inicial, não partilha desta ideia que é de desvalorizar nesta fase se são 6 mil milhões, se são 8 mil milhões, ou se são 10 mil milhões ou 12 mil milhões. Eu penso que não há condições. Pelos desenhos que eu vi, que eram riscos, eram as linhas, e depois vê-se um desenvolvimento da GAR, meio... Mas isso sou eu que vi na televisão, não significa muito mais que isso. Mas antes disso eu gostava de esclarecer aqui vários pontos. As receitas do aeroporto de Lisboa, mais de 1/3 são não aeroportuárias, no sentido das taxas aeroportuárias. 1/3 resultam de receitas associadas a toda a atividade comercial e de estacionamentos que existe na zona. E é uma porcentagem baixa em comparação com os aeroportos. É baixo. 1/3, por enquanto, foi porque não tem espaço para mais. Não tem espaço, não tem espaço para hotéis, não tem espaço para todo aquilo que se pode considerar como o princípio de uma cidade aeroportuária. Não conheço nenhum aeroporto internacional que dê prejuízo. Não conheço. E já agora, e vou-lhe dizer o seguinte, não entregou 3,08 mil milhões. Veja o contrato de concessão. Entregou 1,2 mil milhões, baseados em 800 milhões na data da assinatura de contrato e mais 400 milhões. Desculpe, eu agora estou a falar, e estou a falar exatamente o que está no contrato. Pagou até agora 1,2 mil milhões de euros. Não foi 3,08, como a ANA poderia dizer. A ANA pagou ao Estado... Isso é falso, absolutamente falso. Então, o contrato de concessão está errado. Eu posso explicar porquê. O contrato de concessão está errado. Mas deixe-me acabar isto. É o seguinte... portanto, isto não é falso porque está no contrato de concessão e posso-lhe mostrar. Espera isso, faz favor. É falso. Já lhe dou a palavra. Conclua. É falso. O senhor está a dizer uma coisa que é desnecessariamente... É falso. Porque o senhor engenheiro já repetiu isso várias vezes no debate e é falso. Eu posso mostrar as cláusulas todas do contrato. Se me der 10 segundos, eu explico-lhe. Dá-me 10 segundos, mais uma vez, já que foi explicado isto 10 tudo vezes. Isso porque se sente responsável pelo contrato de concessão. Sim, claro, e com orgulho. Responsável, que é das piores coisas que eu vi. Digo-lhe mais, porque eu comparei o contrato que havia em 2010 com o de 2012, e digo-lhe... Mas não havia contrato. Havia uma minuta. Um contrato. Havia uma minuta. Nunca foi assinado. O Estado era o acionista da ANA. Fez uma espécie de contrato, que era regras para que a ANA tinha de obedecer, que eram os estatutos. É um contrato de concessão. Estamos em 2024. Bom, eu ouvi-o com toda a atenção e respeito. E o senhor nem tem respeito porque diz que era falso, que é um termo incorreto, que eu lhe vou provar que não é, porque infelizmente não trouxe o contrato de concessão. Só pedi 10 segundos. Engenheiro Carlos Ramos, eu pegar 10 segundos, deixe-me concluir então a sua ideia, que é para depois termos... Outra coisa que ali está é o seguinte, como é que se pode dizer, com aqueles elementos aparentes daquela planta, dizer seja o que for em termos de custos? É especulação. O valor que foram definidos foi com base num projeto desenvolvido pela ARUP, pela Aviation Solutions, e com base na ANA, que em 2010 estava pronto para concurso. Esse projeto definiu uns valores e, com base nisso, o ISEG e o BPI fizeram estudos de análise financeira e viu. O BPI diz que a retoma era em... Tento concluir que o nosso tempo está a esgotar-se. Em 26 anos. O ISEG, com taxas de desconto de 6% e 8%, estabelece uma duração de 4%, de 34 anos,
e com uma receita, entre um quociente entre a receita e a despesa variável entre 1,3 e 1,6, conforme a taxa de desconto fosse 0,06 ou 0,03. Portanto, o aeroporto é rentável, porque ele não é o aeroporto em si, é toda a envolvência do aeroporto e aquilo que mobiliza para a economia do país, numa zona inclusiva que necessita. Muito bem, deixe-me passar a palavra a Carlos Nunes Lopes para, então, assim, contrapor aquilo que estava aqui a dizer o nosso convidado. A receita bruta da privatização da ANA foi 3.080 milhões de euros, validado por todas as entidades, inclusive pela Autoridade da Concorrência em Bruxelas, da Direção-Geral da Concorrência. O que me fala do contrato de concessão é um contrato de concessão assinado entre a ANA Pública e o Estado. Foi assinado antes da privatização. E este valor da concessão foi entendido pelo Estado, nesta altura, que valia 1.200 milhões de euros. Era isso que era entregue pela ANA. A ANA Pública endividou-se em 900 milhões de euros para pagar ao Estado, para efeitos orçamentais. Para ir para o Orçamento do Estado, endividou-se em 900 milhões de euros para fazer esse pagamento e para pagar uma tranche da ANA. Quando a ANA é privatizada, a empresa é privatizada com o contrato de concessão lá dentro e é privatizada por um valor bruto de 3.080 milhões de euros. Porquê? Porque pagava o valor das ações e pagava também a dívida que, entretanto, na esfera pública foi contraída. Portanto, os 3.080 milhões foi o valor que foi validado por Bruxelas enquanto receita bruta da concessão, porque o Estado também abateu dívida que tinha contraído em nome da ANA muito recentemente antes da privatização. Portanto, só há um valor, são 3.080 milhões. A concessão, se o Estado quisesse ter vendido a concessão por 100 milhões de euros, era livre de o fazer à ANA Pública e depois podia vender na mesma a empresa detentora das ações por 3.080 milhões. Isso não faria, nem dava o direito ao Sr. Engenheiro dizer que foi o pior negócio e a pior concessão porque valeu 100 milhões de euros. Vamos lá ver. São 3.080 milhões de euros. Eu não tenho mais tempo, vou mesmo ter que dar a palavra para fechar ao Engenheiro Frederico Francisco. Alguma nota sobre esta questão ainda que está aqui a ser debatida e que vem do tempo da privatização da ANA Aeroportos? Não, o que eu queria de facto acrescentar é que de facto nesta fase são os riscos no mapa e não é possível ter uma estimativa mais rigorosa dos custos. Mas tem que se começar por algum lado, tem que se começar precisamente com uma estimativa. Não é? Desenvolver um projeto ao nível de estudo prévio para um aeroporto é uma coisa que em si mesmo custa dezenas de milhares de euros ou centenas de milhares e demora mais do que um ano. Estamos a falar, o estudo que foi entregue ontem pela ANA é o estudo de alto nível, é apenas o primeiro passo num processo que vai ser ainda longo até que a ANA possa começar a desenvolver o aeroporto de Lisboa. O Estado agora vai analisar este relatório. Se o Estado aprovar este relatório e não tiver mais nada a dizer, aquilo que se segue é um conjunto de estudos técnicos, económicos e ambientais a desenvolver pela ANA. E que ainda vão demorar muito tempo. Para já o Governo tem 30 dias para responder. Eu tenho que lhe cortar a palavra porque o nosso tempo acabou. A renegociar a concessão. Muito bem, e é com essa nota, com essa ideia que terminamos. Para já fazemos um curtíssimo intervalo. Até já. Resta-me agradecer aos convidados que estiveram nesta informação privilegiada a falar do novo aeroporto de Lisboa, Carlos Ramos, também Carlos Lopes e Frederico Francisco. Resta-me agradecer mais uma vez, muito boa noite. Já a seguir, não perca todas as noites aqui no Now com o Mário Carneiro. Boa noite.